Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a vida de Zaqueu, que está contada no Evangelho de Lucas. Para isso a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, nosso convidado Max Lânio Lacerda, que já esteve conosco aqui contando a vida de várias outras personalidades dos Evangelhos, né? Como Maria de Madalena, Joana de Cusa. Quem mais você contou, Max? Não me recordo. Não se recorda, mas hoje você vai falar sobre também Zaqueu. Conversou conosco sobre umbral também. Sobre umbral, acho que o último programa, né? Foi. Fez muito sucesso. Max Lânio, bem-vindo. Tudo bem com você? Muito bem, muito ótimo, muito obrigado, muito bom. Mas esse umbral fazer sucesso não é bom não, né? Muita gente não conhece, né? Então... Eu não quero ficar lá não, viu, gente? Só mas saber como é, né? Mas você deu uma ótima explicação na época. Tá Quem bom. quiser, procura vários outros programas que a gente tem com o Max. Ele é uma pessoa que a gente convida sempre. Max é um estudioso aqui da doutrina espírita. Ele faz palestras não só na Comunhão Espírita, como também na Federação Espírita do Brasil. Então, Max, Zaqueu. Nós vamos começar te perguntando quem foi Zaqueu, por que ele foi importante, mas lê a passagem do Evangelho de Lucas que fala sobre ele, muita gente vai reconhecer. Pois não, vamos fazer isso porque essa personalidade é uma personalidade incomparável. Vamos descobrir isso ao longo do nosso encontro. E aí Lucas faz o relato do que aconteceu, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, criticaram Jesus. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa passagem ela é emblemática, né? Primeiro, Jericó, para a gente lembrar, era considerada a cidade mundana, né? Jerusalém era considerada a cidade espiritual. Então, quando você descia de Jerusalém para Jericó, simbolicamente você estava descendo de estatura espiritual. Você estava saindo de um campo espiritual para um campo mais do mundo, né? Não necessariamente mal, mas ainda ligado às coisas materiais. E em Jericó corria muito dinheiro, e é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do mundo. E Jesus passou lá não uma vez só. Essa seria a última vez que ele passaria, porque dali ele iria ser supliciado, como nós conhecemos, né? E aí esse fato de esse pequenino ser, né, esse homem baixinho, querer ver Jesus, chama atenção, porque ele era um cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos, então ele tinha uma característica própria de alguém que tinha representatividade monetária na sociedade, né? Por causa disso, ele era muito mal visto, como todos os publicanos geralmente eram mal vistos. O próprio Levi, que depois nós passamos a conhecer como Mateus, era um cobrador de impostos, né? Não era o chefe como era o Zaqueu, mas Jesus foi lá na coletoria chamá-lo para segui-lo e ele largou tudo e foi seguir Jesus, né? Então, aqui a gente começa a perceber o seguinte: cuidado com as imagens que as pessoas criam sobre as outras, porque Zaqueu, na intimidade, muito poucas pessoas conheciam. Muito poucas pessoas conheciam. Quem conhecia mesmo na intimidade eram aqueles que, por ele, foram de alguma forma assistidos. E nós vamos perceber isso muito claramente ao longo da história. Sem te interromper, mas trazendo para o nosso dia de hoje, todo aquele que é bem-sucedido, seja em que, né, vamos dizer assim, ele é admirado, mas ele geralmente não é amado, é invejado. Né? E aquele que traz, penso eu, né, esse sentimento de inveja aguçado, tende a denegrir a imagem.
né? Aquele que admira tende a buscar referenciais para também ser capaz de chegar naquele lugar. Mas quem não? Mas eu imagino que nessa época de Jesus, não é? A maior parte olhava para ele com aquele olhar da inveja, do desdém, da maledicência, né? E pelo jeito, ele mal se incomodava com a opinião alheia, ou seja, o valor que ele atribuía a si mesmo não tinha nada a ver com o valor que aquela comunidade lhe atribuía. Era isso mesmo? Na verdade, ele não deixava de se sentir mal com isso. Tanto é que, aqui no livro que nós conhecemos como Boa Nova, né, que é o livro de Humberto de Campos, tem um capítulo que fala só sobre Zaqueu. E lá vai ter um diálogo que detalha essa passagem que nós lemos aqui de Lucas. Claro que Lucas não poderia escrever tudo, né? E Humberto de Campos, reunindo as informações que tem no mundo espiritual, trouxe detalhes que a gente não conhecia do nosso Zaqueu, e ele cita claramente que ele era visto como uma pessoa que, na verdade, ele não era. Então, ele tinha um certo incômodo, sim, mas isso não o impedia de fazer o que ele fazia em benefício dos outros silenciosamente. Ele fazia o evangelho sem perceber, porque ele dava com a mão direita o que a esquerda não podia saber. Ou seja, ele fazia o bem sem esperar nada de ninguém, usando os recursos que a vida lhe confiou, né? Então a gente precisa lembrar que Zaqueu era um coração bom, numa posição social de destaque e chamativa, que incomodava aqueles que não a possuíam. E essa questão da inveja, a gente sabe que é uma projeção, né, que a pessoa faz na outra do que ela não consegue fazer por si mesma. E isso é o problema dela, não é do outro, né? Se o outro, como Zaqueu, conseguiu lidar, mesmo incomodado com isso, continuando sua tarefa, não há problema o que o outro diz. O importante é, como você disse, é o que ele diz de si mesmo. Como é que a consciência está aprovando ou reprovando os seus atos, né? E Zaqueu não tinha dúvida sobre isso. Tanto é que ele foi chamado por Jesus, e não foi chamado por acaso, não, para poder ficar na casa desse Zaqueu. Então, aqui a gente sabe que esse Zaqueu não era uma pessoa qualquer, já era um espírito que tinha um certo caminho de evangelização em pregressas encarnações. No contato com Jesus, é como se fosse aquele momento em que ele despertou de vez, em que ele fez a transformação definitiva. Mas, Max, ele vivia um conflito interno, porque ele queria ver Jesus. Se ele não tivesse nenhum conflito, ele não estaria buscando Jesus. Qual era o conflito que ele vivia? Então, esse é o ponto, né? Será que o que ele fazia era suficiente? Talvez ele se perguntasse, né? Porque num mundo muito pobre, né? No mundo de miseráveis, que era o mundo em que Jesus vivia, aquela posição de Zaqueu, também chamativa, era invejada, podia ser considerada ruim. Talvez ele tivesse um conflito de que eu sou bom, eu distribuo a minha riqueza, porém, mesmo assim, eu sou mal visto. Era esse o conflito dele? Sim. E tem uma outra coisa, só emendando, né? Estou aqui imaginando, acho que o Max, veja, numa comunidade, uma população dessa, ele não se deixou contaminar, né, pela posição e poder, né, que ele tinha. Porque ele podia se tornar uma pessoa avara, arrogante, né? Ser indiferente aos outros. E não é isso. Ele né? não era, com certeza. Exato. Então, a sedução da riqueza é muito forte, né? E ele não se deixou seduzir, conquanto ele estivesse deslocado naquela sociedade, né? Por causa da posição do serviço, como ele era visto, né? Mas esse episódio, ele traz uma outra nuance que o nosso Rodolfo Caligares, um espírita que já desencarnou, ele escreveu um livro chamado Páginas de Espírito Cristão, e ele diz assim: por este episódio compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Então, aquele processo de você se contaminar com o meio, você não se dá conta, você quando percebe, está fazendo o que você, às vezes, nem se sente bem de fazer, mas está fazendo porque você faz parte daquela comunidade. É como aquele sentido de ser pertencido. Se você não fizer, você não vai se sentir pertencido. Almas que preservam, contudo, alguns escaninhos e denes às misérias e torpezas mundanas. Então não deixa se contaminar por certas coisas também, constituindo-se terreno fértil onde a semente dos ideais nobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer, frutificar abundantemente. Zaqueu, diz o nosso querido
Caligares era uma dessas almas. A doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejos de conhecê-lo. Então, de alguma forma, ele já trazia nele esse desejo íncito, que ele não construiu nesta encarnação. É um processo que ele vem fazendo, como Maria de Magdala, como o nosso Saulo, que depois se transformou em Paulo. Então, todos esses que você observar que se tornaram ícones da história de Jesus, você vai ver que eles têm um passado que às vezes são tortuosos. E como disse Jesus, não vim para buscar justos, mas pescadores. Ou seja, não importa se você errou, importa se você está predisposto a fazer o que convém à sã doutrina, fazer o bem. E ninguém está dizendo que Zaqueu não tem errado lá atrás. Tanto é que ele fala, se eu causei mal a alguém, eu vou pagar 4 vezes. Ele falou isso agora há pouco na passagem. Então, pode ser que ele tenha feito, como qualquer um de nós. Como lhe disse Jesus, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Será que Zaqueu também estaria sem? Não, nós não vamos poder afirmar isso aqui. Mas ele tinha aquele processo muito forte dentro dele. Então, quando ele soube que Jesus iria passar ali, é como se você falasse, meu Deus, é a minha oportunidade de encontrar esse homem. Porque provavelmente já houvera falado dele, né? Eu ouvi falar dele várias vezes e com certeza ele tinha um desejo muito forte de conhecer. Aquilo tocou, né? A mensagem de Jesus tocou o coração dele. De alguma forma mexeu com ele naquilo que ele já é, entre aspas, mexível. Ou seja, se você não tem ainda nenhuma preparação para ouvir um acorde de uma música clássica, se você ainda está no regime lá anterior, aquela música clássica vai ser uma coisa ruim, chata, que você vai ter muita dificuldade em parar para ficar ouvindo. Mas se aquela música clássica, ela já é alguma coisa que vem dentro de você reverberando, quando você ouve aquela música clássica, aquilo te emociona de uma tal forma que você não sabe explicar por que você está emocionado. Se você construiu já uma sensibilidade, talvez, isso. Né? Você nunca ouviu aquele som, mas aquilo te chama a atenção, né? Mas você já construiu essa sensibilidade. Então, está nele. Então, esse processo de se transformar não é a transformação só do contato com Jesus. Paulo não se transformou só do momento que ele caiu nas areias escaldantes de Damasco, não. Não, ele estava preparado antes, mas faltava aquele toque, faltava aquele contato, faltava aquele momento. E daquele momento em diante, o que de bom nele existia tornou-se evidente e ele passou a ser aquele ser, não mais aquele outro que ele ainda se deixava levar pelas condições da nossa contextura social, como acontece até os dias de hoje. Você, às vezes, tem um arcabouço psíquico bem construído de encarnações passadas, mas você é tentado pelo mundo, né, para poder estar com as pessoas. Eu vou falar para vocês uma particularidade minha. Por exemplo, eu morei em república, estudei, né? Então eu convivia com o pessoal bebia, aquela coisa. E eu não me sentia bem fazendo isso, porque eu nunca gostei de beber, né? Então o pessoal me chamava, e eu sempre buscava esquivar para não ir, mas quando eu ia, era um tédio ficar ali para mim, porque eu não tinha nada a ver comigo, aquilo, né? Aí o pessoal, não, vamos chamar o Max, não, porque ele não veio mesmo. Então, foi bendito seja, Senhor, que eles não me chamam. Quando a gente é jovem, né? No caso de Zaqueu, né? A gente tem que trazer a vida de Zaqueu para nos servir de exemplo, né? Para que a gente reflita, porque senão o evangelista Lucas não teria escrito a história dele. Exatamente. 2000 anos depois, nós estamos lendo a história dele aqui, né? E tentando entender o que aconteceu com ele. Mas a gente, na nossa imaturidade, a gente às vezes não sabe escolher, né? Então, a gente, como você falou, você vai indo meio que, né? Na onda, na manada e tal. Mas algo em você diz, isso aqui não é bem. Só que a gente não tem a força moral. Às vezes, com a idade, com a experiência, a gente vai adquirindo. É o que se espera, né? Essa força moral. E a gente sabe, não, isso aqui, mesmo que eu seja criticado, mesmo que as pessoas... Mas, Max, por que você não vem beber com a gente? Você pode dizer... Não, eu não tenho vontade de ir, né? A gente pode bancar. E o que aconteceu com Zaqueu depois desse encontro com Jesus? A gente sabe? Sabe. Ele, na verdade, é Humberto de Campos que relata isso de forma magistral. Na verdade, ele conta para Jesus que ele já ajudava pessoas num processo não de dar coisas. Ele criava empreendimentos
daquela época. Então, por exemplo, os animais eram a forma de você ter uma profissão. Então, ele tinha os animais, ele podia passar os animais para as pessoas. Enfim, ele criava as situações em que as pessoas passavam a ser donas daquele negócio e elas passavam a ter a dignidade, mas, vamos dizer assim, subsidiada por ele no primeiro instante. Então, ele não dava coisas. Ele, na verdade, ele ajudava as pessoas a conseguir as coisas de maneira hábil. Então, ele não era só um sujeito de bom coração, ele era inteligente. Ele criava oportunidades. Oportunidades, né, para essas pessoas. Ele chega a dizer para Humberto de Campos, se vocês me permitem, ele diz assim: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Ele sabe disso. Mas desde muitos anos, ele contando para Jesus, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, não é muito diferente do que é hoje não, gente. Organizei múltiplos serviços de criação de animais, como a gente falou, e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos um indispensável recurso à vida. Então você vê que antes mesmo dele conhecer Jesus, aquela bagagem do ser bom que ele era, estava ali manifestada. Agora, as pessoas de fora, que não conheciam essa história dele, vai fazer a avaliação, como a Miriam falou agora há pouco, de maneira injusta e muito mais invejosa, porque não conhece a intimidade daquela alma que está trabalhando no bem. Sim. E veja, ele está usando o dinheiro não só para o seu próprio benefício, ele está, como ele falou, empreguei o dinheiro. Ele está utilizando o dinheiro em benefício de muitos. E Jesus reforça para ele, talvez essa era a necessidade da Jesus estar na casa dele. Jesus diz para ele: abençoado seja o teu esforço, cheio de bondade para os olhos dele. E aí Zaqueu ganha força e começa a murmurar: os servos da minha casa nunca me encontraram sem sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou Jesus, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Olha a lição que Jesus deu. Os servos da casa dele eram para ele como se fosse família. Perceberam como é grande isso? Não tinha tratativa diferente porque é servo. Tratava como se fosse um dos iguais. E Jesus reforça: todos somos servos do Senhor. E você traz uma coisa tão importante, né, para o dia de hoje, porque é uma questão de atitude, né, de entendimento mais ampliado que a doutrina nos traz, né? Olha, a gente está no meio das coisas impermanentes, o que você está levando de bagagem? Né? Porque a gente fica muito iludido, muito preso às situações, né, materiais. Então, numa condição que ele tinha, ele conseguia, não é dar, né? Eu achei interessante, ele não dava coisas, né? Não dava bens, não dava dinheiro, né? Tipo, vou ajudar aquela comunidade lá, dando dinheiro, dando comida. Ele não tornava as pessoas dependentes. Ele criava oportunidades para dar dignidade. Eu acho que isso é um ponto tão importante porque a gente confunde as nossas atitudes, né? Achando que dar coisas vai ajudar pessoas, mas a gente, dependendo... vou dar alguma coisa de assistência, todo mês eu estou lá, estou contribuindo com isso. O governo faz isso nos seus programas, né? Lógico que em algum momento as pessoas precisam desse início, mas mantê-los dependentes disso sem criar oportunidades de aprendizado e crescimento para que ele possa se cuidar por conta própria, Sim, é um crime espiritual. Exato, é o que o já que eu estava falando, né? Olha, estou ajudando, mas não quero retribuição, né? Isso. É a dignidade. Quando eu sou digno, eu falei, eu consegui com o meu esforço, Isso. mas fulano foi o que me ajudou pela primeira vez, me estendeu a mão, né? Isso faz uma diferença, inclusive para nós espíritas, Tem né? dois sentimentos aí que nascem de uma pessoa que é pelo Zaqueu ajudado, né? Primeiro, de gratidão pelo que ele proporcionou para o início. E segundo, de honradez, dignidade, eu consegui com o meu próprio esforço. Isso faz a pessoa ter a autoestima elevada, faz a pessoa se posicionar sem que ela esteja parecendo maior do que os outros, mas não aquela pessoa coitadinha que ela poderia ter sido antes. Ela passa a ter a posição dela no lugar da sociedade. E você tocou num ponto, Miriam, que lá no livro do Humberto de Campos,
Tem um diálogo entre os apóstolos e Jesus, porque os apóstolos estavam com dúvidas sobre como lidar com a riqueza. Alguns acreditavam que tínhamos que ser miseráveis mesmo, não carregar nada, não ter uma cabeça para reencostar, um lugar para reencostar a cabeça, como Jesus viveu. Alguns acreditavam que era assim, e Jesus dá uma lição. Ele diz assim: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens miseráveis mendigos? Essa é a pergunta que Jesus fez para eles. E ele faz uma pergunta aqui agora, que é para a gente refletir, gente. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Zaqueu agiu na segunda. Não que a primeira não seja nobre também e necessária em determinados momentos, mas não só ela. Ela tem que galgar um ponto mais elevado para que a pessoa caminhe com as suas próprias pernas e se dignifique, e aquela pessoa fique sendo uma referência para ela no passado, em que um sentimento de gratidão será com certeza mantido dentro dela, mas não dependendo dela, jamais, mas tendo por ela gratidão. Então essas pessoas com certeza tinham um sentimento de gratidão por Zaqueu, e com certeza tinham dignidade de estar onde estavam sem ter que se sujeitar, sem submeter, sem ter que fazer coisas para atender aquele que lhe fornece os bens. Né? Porque, na verdade, quando você dá sem dar dignidade, você mantém aquele que está sendo assistido naquela condição primária. Ele não sai dali. Primeiro que nós, humanos, né, nessa nossa nível evolutivo, nós precisamos de muito esforço para criar em nós mudança para sair da preguiça e da inércia. Porque se tudo chega fácil, ninguém se mexe, não é verdade? Então, assim, a gente tem muita dificuldade para promover mudanças no nosso modo de vida, né, no nosso modo de olhar a vida. Então, quando dá, eu achei tão interessante essa postura de Zaqueu. Ele está dando dignidade, né? Dignidade não para o outro externo, né? Mas principalmente para aqueles que convivem com ele na casa. E a gente tem tantas informações, às vezes até filmes, nas telenovelas, a gente observa o maltrato, né? De subjugar aquele que está lhe servindo como se fosse alguém inferior, alguém menor, né? Exatamente. Que é uma maldade enorme. Exato, é um igual. Isso. Né? Tem gente que separa comida, né? A pessoa não come na mesa. São tantos comportamentos tristes. Eu me lembro, na época a minha sogra estava viva, eu achava interessante, né? Ela servia, mas conforme a pessoa que a ajudava queria, sabe? Então, ali você vê, ela ajudava. Ela não estava ali só para servir, ela também ajudava, né? Porque senão... Primeiro a família come, o que sobrar o outro come, e isso se come aquela comida, né? Então, mas a gente tem essas atitudes de inferiorizar o outro em outras circunstâncias, né? A gente tem um comportamento de indiferença para aqueles que a gente acha que não estão à nossa altura, né? É coisa impressionante. Que a gente acha que é superior, que a gente acha que é superior, então o outro é indiferente, aquele na situação de rua é indiferente, o outro que está trabalhando, tirando o seu sustento dignamente, também não merece o meu bom dia, né? A minha referência, né? Às vezes o vizinho, né? O vizinho que mora no mesmo prédio da gente também está nessa condição, né? Agora, de se achar, nem dar bom dia no elevador. Isso é uma situação que era comum também na época de Jesus. Sim. E é interessante que Jesus foi criticado por encontrar com Zaqueu. Né? Exato. Eu achei interessante isso, porque era como se Jesus só servisse para os pobres. Na hora que ele vai encontrar um rico, mas o que você está fazendo, Jesus, na casa do rico? Como se ser rico fosse uma coisa ruim. E, no entanto, esse rico fazia um ótimo uso também da sua riqueza. Esse é o ponto fundamental, né? O que é riqueza? Né? A riqueza é você ter coisas de fora ou você ter o tesouro que a traça não corrói nem o ladrão mini rouba. Até agora a gente não está entendendo qual é a riqueza, né? A gente se confunde quando a gente fala isso. Quando você vê uma atitude de um Francisco de Assis que sai jogando as coisas do pai para o povo e o pai bate nele, né? E você percebe ali que não há menor sentido ter aquelas coisas para ele, né? Ele literalmente, aquilo para ele não fazia nenhum sentido. Mas o coração bom que ele tinha, de alma bondosa, era a verdadeira riqueza dele.
que o transporta a todos os páramos celestiais, né? Essa riqueza aqui, na verdade, é meio de fazer caridade. Se você é portador da riqueza, seja obtida pelos seus esforços, seja herdada, seja de que forma for, você está com um depósito em sua mão e a responsabilidade começa a pesar sobre os seus ombros. Porque o que você vai fazer disso vai determinar o seu futuro, vai determinar o seu destino. Então, se você já consegue compartilhar os bens de maneira como fizeram o nosso querido Zaqueu aqui, você já está usando os bens que a vida te concedeu para o bem de todos. Jesus diz assim, ó, no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Também diminui a culpa, né? Isso. Eu tenho tanto e não estou distribuindo. Deixa eu dar um povo, de bonzinho. E para o povo também não falar que eu não dou. Né? Exato. Os segundos, os que entesouram no céu, ligam suas existências, presta atenção nisso, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços continuação da sua própria família. Pensa, Ana e Miriam, como que as pessoas vão se lembrar de você? O Max era o ricaço. Que lembrança triste, né? Puxa, o Max, como é um cara legal, me ajudou. Puxa, esteve comigo, me deu conselhos importantíssimos naquela fase difícil da minha vida. Foram poucos tempos, mas foram tempos preciosos. Foi intenso enquanto ele esteve comigo. Me ajudou, né? Me ajudou. Essas marcas, elas são indeléveis. Você carrega de reencarnação para reencarnação, assim que cria afetos. Você vai sendo pessoas que você se afiniza, às vezes são vínculos passados de almas que se ajudaram em momentos anteriores. E às vezes vem numa outra vida em que você vai precisar de ajuda. E aí você vai receber, porque em algum momento você ajudou, né? E aí a gente pergunta, né? Como é que a gente pode esperar receber se a gente não deu? Então, a gente, às vezes, precisa passar pelas dificuldades para aprender que é só dando que se recebe. E é engraçado isso que você fala, porque às vezes a gente observa a vida de algumas pessoas, como elas recebem ajudas. E às vezes nessa vida mesmo, elas construíram uma rede de apoio, porque elas vão contribuindo de alguma forma com as pessoas, que isso é devolvido para elas. Sim. As pessoas se sentem gratas, né? Então, isso é uma vida bem vivida, né? Isso, a gente resume teus assim, recursos bem empregados. E não esquecer a lei de causa e efeito, né? A gente resume com a frase, né? O universo conspira a favor dos que agem no bem. Então, toda vez que você age no bem, forças que parecem ocultas, só parecem, que não são, elas estão agindo em seu favor. Lá no livro Ação e Reação, do livro de André Luiz, tem uma passagem de uma pessoa que era, não me recordo o nome dele agora, será Adelino. Ele tinha um problema de pele bem severo, é como se fosse o que o pessoal antigamente chamava de fogo selvagem. Ele queimava a pele dele e ele, assim, era uma alma boníssima. Apesar disso, trabalhava incansavelmente e tudo que ele conseguia, mesmo o que faltava para ele, ele ajudava os que tinham menos. Ele foi criando no mundo espiritual, daquelas famílias que ele ajudava, tantos amigos, que na hora que ele estava passando dificuldade, a intervenção desses amigos em favor dele foi tão grande que os espíritos tiveram que agir em auxílio dele naqueles momentos em que eles talvez não agissem se não soubessem das influências que ele teve, influências anônimas, porque eles nem sabiam do alcance que ele estava levando com aquele gesto que podia ser singelo, mas era sincero. Agora pensa no oposto também. A quantidade de vezes que você atrai inimigos que querem o seu mal quando você age no sentido oposto, negando a ajuda que você poderia fazer, fechando a sua porta a uma alma que poderia ser por você auxiliada. Você cria antipatias, tanto do mundo espiritual como do mundo terreno, que vão contribuir para que a sua vida também comece a não dar certo. Então, as forças que agem no bem também agem no mal. E elas contribuem a seu favor ou contra você, segundo como você agiu na vida. Então, é importantíssimo que a gente perceba que tudo que está em nossas mãos, não importa se você é rico para valer, importa se você sabe administrar os bens que te foram concedidos, sem que seja só para você, sem se apegar. Não que você vai se privar de ter o que você necessita ter, mas você não vai ter só para você. Isso é muito diferente. Max,
até esse momento nós estamos falando de riquezas, né? Nós na doutrina, a gente vai sendo esclarecido e vamos percebendo que quando a gente fala de riqueza, e talvez seja essa colocação que Jesus traz, você, né, me corrija se eu estiver errado, a gente pensa na riqueza como um sinônimo de bens, de posses materiais, né, de recursos monetários, né? Mas, no entanto, nós somos tão ricos, né? Ricos de inteligência, ricos de saúde, ricos de oportunidades, né, de aprendizado. Existe em nós uma riqueza que não é medida pela parte financeira, que a gente não se dá conta, né? E às vezes a gente fica, às vezes até para sermos mais caridosos, ficamos presos na riqueza monetária, na riqueza financeira, quando a gente tem tempo, que é uma riqueza, né? Uma série de outras atitudes que nos torna pessoas ricas, e por não sabermos isso, a gente deixa de compartilhar, como fazia Zaqueu, né? Compartilhava, dando dignidade àquele que estava com ele. A riqueza é mesmo nesse entendimento que Jesus está trazendo para que a gente entenda Zaqueu? A riqueza, como a gente aprende, né, na sociedade que a gente vive, está sempre de uma maneira generalizada associada a dinheiro, né? A posses, a poder. Mas a gente aprende que isso é um meio de você fazer experiências na vida. É um meio de você lidar com os recursos que te foram confiados. Todo mundo conhece a parábola do administrador infiel, né? Que é aquela parábola em que Jesus conta que o Senhor, né, deixou tudo na mão dele. E o sujeito faz como diz o outro, a falcatrua, né? E o Senhor o põe para fora, né? Ele era um administrador dos bens de um senhor. Que bens são esses? Tudo que você falou. A sua saúde é um bem. O seu tempo é um bem inestimável. O seu movimento de sorrir ou fechar-se é um bem. O seu movimento de estar disponível ou se fechar para o mundo é outro bem. Você tem uma série de coisas, capacidade de ouvir, por exemplo. Você tem uma pessoa que está com dificuldades e você tem o feeling de perceber e vai lá sutilmente, sem que a pessoa perceba, e começa a emprestar seus ouvidos e a pessoa começa a vazar o que está constrangendo. Às vezes, sem perceber, você livrou alguém de um suicídio, porque essa pessoa estava esperando um ouvido amigo, que não corrompa os assuntos que ela está trazendo com as suas próprias experiências, com as suas próprias críticas. Como ela pode corromper? Ela pode fazer assim, você está falando uma coisa, eu já falei, gente, por que ela está falando? Por que ela não fez assim? Por que ela não fez assado? Isso é corromper. Você, na verdade, quer aquele colocar... monólogo silencioso que a gente faz. Enquanto o outro está conversando, você está fazendo esse julgamento íntimo com seus próprios pontos de vista, que nem sempre representam os pontos de vista reais da vida. Então, isso é corromper. Então, emprestar seu ouvido sem corromper os assuntos. Ouvir de maneira literalmente pura, como a criança ouve você. Já viu a historinha que você conta para a criança? Ela fica assim, né, fascinada. Se você conseguir fazer isso, você está fazendo aquilo que se chama bem-aventurados os puros de coração. Esses verão a Deus. Significa que se você conseguir fazer uso desses bens, de que você é portador, todos nós somos portadores, não tem ninguém tão pobre. Eu não estou falando pobre de dinheiro, não. Pobre de qualquer virtude que não possa ajudar alguém. Uma simples conversa, Miriam, que você vai ter numa pessoa que é, por exemplo, desvalida socialmente falando, não é a cesta que você leva, é você estar lá, fazer parte da vida dele, por um pouco que seja, chamá-lo pelo nome, estar com ele, tomar um café junto com ele, na casa simples dele. Isso para ele não tem preço, porque ele sabe da sua condição social, ele sabe que você pode mais do que ele financeiramente falando, mas ele sabe que você é amigo dele. E qual é o preço de uma amizade, Miriam? Eu te pergunto. Qual é o preço de uma amizade? Essas amizades, elas costumam ficar tão marcadas na gente que de encarnação em encarnação a gente vai passando e a gente vai descobrindo por que a gente tem afetos que a gente, sem perceber, se liga a eles de novo. Porque são almas que, de alguma forma, se associam nessas questões de fazer o bem, sem pedir absolutamente nada, sem utilizar dinheiro, utilizando os dons que a vida nos confiou. Por exemplo, nessa passagem que Zaqueu está aqui, o Humberto de Campos, nesse livro, conta que foi depois desta passagem que Jesus contou a parábola dos talentos. Você lembra que a parábola do talento ele distribui 1 denário para um, 2 para outro e 5 para outro, segundo as suas capacidades. Está escrito desse jeito lá na parábola. O que significa isso? Cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um dá o que pode e consegue dar. Então, se eu recebo 1 e eu entesouro esse denário, eu entesouro todos esses bens só para mim, eu sou um servo infiel.
Eu sou aquele que não contribui para a obra do Senhor. Mas se eu compartilho isso com os outros e quadruplico, duplico, triplico, seja qual for a progressão que eu farei disso, eu sou alguém que está contribuindo com a obra do Senhor. Eu recebi virtudes e estou promovendo virtudes para o mundo. Eu estou levando, se eu sou alegre, se eu tenho facilidade de ajudar as pessoas a se alegrarem, onde eu for, eu consigo transmitir essa alegria, eu faço isso ou eu fecho-me em casa. Se eu fecho-me em casa, eu sou 1 denário. Se eu faço isso, eu sou 2 denários, sou 5 denários. Então, cada um de nós tem posses. Posses. Aqui, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mina nem rouba. Quanto delas estão sendo compartilhadas? Você tem, às vezes, um intelecto nobre. Você tem conhecimentos que transcendem conhecimentos convencionais. Será que você está compartilhando isso com o mundo? Será que as pessoas estão conseguindo beber na mesma água que você bebeu? Será que você está ajudando os outros a fazer o mesmo que você conseguiu fazer? Quem tem mais, Miriam, deve dar para quem tem menos. É da lei. E todos nós temos um pouco que possa ser pouco, que possa ter compartilhado com quem tem menos ainda do que a gente. Porque a gente não pode esquecer que tem gente que tem mais que a gente, que tem dado para a gente continuamente. E tem um provedor que nunca parou de dar, que chama Pai Celestial, que nos provê com todos os recursos, todos os dias de nossas vidas. E nós, às vezes, nem gratidão a esse provimento que recebemos todo dia nós temos no coração. Então é muito importante a gente perceber que não é riqueza material que Jesus está falando aqui, não. Jesus está falando das posses que você já é portador na escala evolutiva da vida. Compartilhá-las com o mundo, servindo, é a sua função de servidor fiel. Porque o título dessa parábola é Servidor Fiel. Ele era um servidor fiel, porque foi confiado a ele recursos monetários e ele conseguiu compartilhar. Mas não só os recursos monetários, ele compartilhou a amizade. Tem um recurso mais pesado do que esse? A amizade. Os seus servos eram seus familiares. Eles eram juntos. Aqui o nosso querido Humberto de Campos diz assim: sim, amigos, ditosos que repartiram os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Leia a riqueza agora com outros olhos. Você tem riquezas em você. Pensa, está sendo compartilhado? Ou eu estou guardando para mim? E é interessante que Zaqueu precisou dessa confirmação de Jesus. Precisou. Né? Para saber, eu estou no caminho certo. E sabe por quê, Ana? Porque servir na escola de Jesus, nessa situação que é completamente anormal, significa que você é um sujeito que está fora da caixinha. Quando você começa a fazer o bem pelo bem, as pessoas falam: nossa, mas que menino bobo, ele está dando dinheiro dele para os outros tudo. Nossa, ele não preocupa com ele, só preocupa com os outros. Menino, vai preocupar com você. E as pessoas acham que essa pessoa é que está equivocada, quando elas é que não conseguiram compreender o sentido real da vida. Porque é dando que se recebe. Ninguém pode esperar receber se nunca deu. Não é da vida esse processo de compartilhar. Se a pessoa não compartilha, ela não vai conseguir aurir os fluidos que a vida oferece. E é diferente de Zaqueu pensar que, puxa, eu sou rico financeiramente e isso seria errado. Talvez ele pensasse isso, né? Puxa, num mundo em que há tantos necessitados, eu tenho mais do que os outros. É assim que os outros me veem, né? Como um diferente, eu possuo mais que os outros. Porém, eu comparto, eu ajudo as pessoas. Mesmo assim, ele não era validado por aquela sociedade, né? Nem pelos apóstolos de Jesus, não foi? E esses são os peregrinos, porque o mundo não os reconhece. E eles têm que aprender a ouvir isso, não replicar, não contestar e seguir adiante. Segue e trabalha, sempre diz Emmanuel para nós. Segue e trabalha. Nunca se deixe movimentar-se pelas forças contrárias. Porque isso que não é da essência do bem, é da essência do mal. E o mal não merece comentário algum. O mal deve ficar para lá, porque ele se extinguirá por si mesmo quando a gente segue no bem. Porque o bem é a força surpreendente, o bem é o que prepondera. O mal são fagulhas que vão tentar te afastar da essência, vão tentar te impedir, te atrasar. Mas se você continuar trabalhando e servindo, como disse Jesus, meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Se você não parar de pensar em trabalhar pelo bem,
você não se afeta pelo mal, porque o mal não foi criação de Deus, é criação dos homens. E como disse Jesus, será como aquela erva seca, será queimado, será colocado fora e será queimado, porque não é da essência divina. Então, quando a gente se deixa levar pelos comentários alheios, significa que a gente ainda está se projetando neles. Se a gente consegue já, mesmo como incomodado, como estávamos aqui, eu preciso de uma confirmação de Jesus, sim. Nós também, às vezes, precisamos de uma confirmação que vem do benfeitor, que vem de uma leitura que a gente faz, que vem de uma experiência. Estamos em evolução, né? Em evolução. Mas essas confirmações, elas apenas falam o que você já fazia. E se você permanece fiel, é por isso que é fé, né? Você tem que ter fidelidade ao bem. Você nunca erra, você nunca entra no campo da perda daquele bem mais precioso que qualquer um pode pensar em ter, chama-se paz. Aquilo que você é portador, a paz, onde você estiver, com quem você estiver, seja com qual clima você esteja vivendo, sejam tormentas, sejam situações tranquilas, se você carrega paz em você, você está bem mesmo nesses ambientes. E só consegue carregar paz nele aquele que faz o bem pelo bem, aquele que faz o bem sem se amostrar com os comentários alheios. E o nosso querido Zaqueu, ele não deixava se envolver, ainda que o constrangesse, porque ele mostra isso na conversa com Jesus, mas ele não se deixava, vamos dizer assim, ser impedido de fazer o que ele fazia pelos comentários. Que nós aqui também tenhamos o mesmo contexto. Algumas pessoas estão em evidência e podem estar sendo injustamente acusadas. Não dê tempo para poder responder, não perca seu tempo com isso. Gaste o seu tempo fazendo mais bem e mais bem. Porque quem vai reconhecer não é o mundo, é o Pai Celestial. Sim. Então, o importante não é dizer ao mundo que você está fazendo bem. O importante é você fazer o bem e o mundo mais tarde saber que você fez o bem. Então, lembra de Joana d'Arc? Joana d'Arc foi considerada como uma sujeita, vamos dizer assim, não grata, né, pela igreja. A igreja foi obrigada a reconhecê-la como, entre aspas, santa, né? Tá certo? Por quê? Porque perceberam os bens que ela estava doando naquela época, que eles não conseguiam compreender por preconceitos, por interesses pessoais, sejam qual forem as razões, e ela deixou uma imagem, naquela época, péssima, né? Por eles construída, não por ela. Mas o Galileu Galilei tinha uma frase magistral que ele dizia assim: a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Então, passou o tempo, a verdade vai surgir. Sim. Então, a gente não deve se preocupar com o que dizem da gente, se a gente está fazendo o que a sã doutrina aprova. Se você está bem com você, sua consciência aprova, siga fazendo, não se envolva. E o Zaqueu fez isso, ele não se envolveu. Mensagem bacana. Tem mais alguma coisa para dizer para quem nos assistiu? Eu acho que essa frase de Emmanuel aqui a gente tem que compartilhar com o pessoal, senão a gente seria caridoso. Ok. Diz ele assim, prestemos atenção que é para cada um de nós isso. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Então a resposta que você tem é o seu progresso espiritual. Velho ou moço, com saúde no corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. Então que essa seja a mensagem para cada um de nós. Cada dia é uma página nova, limpinha, que a gente vai escrever nela. E o que é que nós estamos escrevendo? Bacana demais, obrigada, Max. Mais uma vez, você sempre é muito bem-vindo. Muito obrigado. E cada vez o Max estuda uma personalidade diferente, né? Então a gente ainda está aguardando que um dia ele vai trazer Judas, que é um pedido da Miriam, pessoal da Miriam. Miriam quer ouvir um pouco mais sobre Judas. E a gente sabe que vocês têm muita curiosidade também de muitas personalidades que estão nos evangelhos, né? Engraçado, falamos dele rapidamente aqui. Sim, falamos de Joana d'Arc, né? Sim. Então, nós queremos falar mais também de outras personalidades. Vamos aguardar o Max. Quando eu fui conversar com ele, eu perguntei, de quem você gostaria de falar, Max? Ele falou, Zaqueu. E olha que programa bonito, né? Que mensagem bacana que fica para nós sobre essa passagem do Evangelho de Lucas. Fica essa mensagem para vocês também. Quem quiser ler o capítulo do livro Boa Nova, para conhecer mais dessa história, né? Tá lá no Humberto de Campos, livro Boa Nova, né? Mostra aí de novo para gente. Aqui, gente. Psicografia de Chico Xavier.
Bom, para vocês que nos acompanharam, pedimos que vocês deixem seu like, seus comentários, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, deixar o nosso programa para outros públicos que não nos conhecem. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 18h45, no canal TV Comunhão no YouTube. Já temos 30 mil inscritos nesse novo canal. É um segundo canal que a Comunhão Espírita de Brasília tem. O outro, o primeiro, que se chama Comunhão Espírita de Brasília, tem mais de 300 mil inscritos. Queremos ampliar o nosso público, então precisamos que vocês se inscrevam lá e nos assistam toda quinta-feira, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Até a próxima. Muita paz.